Olá, povo lindo, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe ricamente a sua família, o seu lar, os seus projetos. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas primeiramente, como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai ser muito bom que você faça isso, porque vai trazer mais membros ao nosso canal, vai tornar o nosso canal muito mais relevante, o YouTube vai colocar numa plataforma melhor e com certeza a semeadura da palavra do Senhor será em maior abundância. Você será uma das pessoas que vai estar nos ajudando nisso. Vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter aguardado mais um tempo aqui comigo. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, se você tiver de posse dela, no livro de Juízes, no capítulo, vamos ver aqui, até eu me perdi, no capítulo 13, livro de Juízes, capítulo 13, nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão, um dos juízes que a gente vê na Bíblia, se tornou um dos maiores na sua época. Apesar de tudo, a gente vai ver uma história muito bonita, porém que tem um final até trágico, mas traz uma lição muito grande para a gente. Nós aprendemos muito com essa passagem de Sansão. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém, queridos? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa história que envolvendo Sansão, um dos juízes mais conhecidos aí da Bíblia. A gente escuta muitas mensagens sobre ele, sobre o seu caráter, sobre as coisas que ele viveu na sua época. Então eu queria para nós aqui começar dando o título dessa mensagem, que é As Oportunidades Concedidas por Deus. Talvez você possa falar: poxa, mas o que tem a ver oportunidade com juiz? Nós vamos chegar lá. E isso, com certeza, você vai entender que as oportunidades que Deus concedeu a Sansão, Ele concede também a mim e a você. Nós precisamos estar alertas para absorver na nossa vida esse conhecimento e não repetir os erros que nós vamos ver aqui e que nós vemos no dia a dia, no caminhar nessa terra. Você tem os exemplos das outras pessoas à sua volta, que muitas vezes nós olhamos apenas com um olhar crítico, mas não paramos para pensar que aquilo pode acontecer com a gente. Então nós vamos tentar aqui, a partir dessa passagem de Sansão, tentar melhorar essa condição nossa, porque mesmo que você não vá ler e seguir exemplo do Sansão, mesmo que você não vá ler e seguir ali as instruções que nós vamos dar através da vida de Sansão, mas você tem muita gente à sua volta que pode te dar uma orientação, mesmo que a pessoa não saiba. Mas se você analisar o perfil de vida daquela pessoa, você analisa uma pessoa, a forma que ela vive, e às vezes você encontra até sucesso naquela pessoa. Não se iluda, porque se aquela pessoa vive de forma errada, aquele sucesso vai ser um sucesso apenas momentâneo. E às vezes você olha a vida de uma pessoa que está vivendo uma luta muito grande, e aí você pensa: eu não quero viver isso. Não se iluda também, porque às vezes aquela luta pode vir sobre a sua vida e aquilo ali vai te trazer um ensinamento. Então tudo na nossa vida, nós precisamos aproveitar as oportunidades de tudo aquilo que nos cerca, para que nós possamos tirar os exemplos necessários para termos uma vida melhor.
Então eu queria dizer para nós aqui, ó, que depois que o povo de Israel entrou na terra prometida após a morte de Josué, aos 110 anos, e se desviara dos caminhos estabelecidos, Deus levanta juízes para julgar o povo, onde dentre estes um dos maiores fora Sansão. Então nós vemos aqui que quando o povo foi liberto lá do Egito, passou 40 anos no deserto. Quando o povo toma a terra prometida, quando eles entram na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, Josué durante aqueles anos ainda continuou vivo naquele lugar, conquistando aquele lugar, repartindo a terra conforme Deus havia estabelecido, até que Josué também veio a falecer. Depois que Josué faleceu, o povo começou a fazer as coisas erradas. O povo voltou a sair dos caminhos do Senhor, trilhar caminhos diferentes, e isso fez com que o povo se tornasse um povo oprimido. Os filisteus oprimiam aquele povo naquela época. Então, Deus levantou os juízes naquele tempo. Logo depois de Josué, passado um tempo com a vida errada do povo de Israel, Deus levantou os juízes. E aí nós vamos ver aqui que a função desses juízes não era tanto a determinação da justiça, segundo a lei, ou seja, não era aquele juiz do tipo que nós conhecemos hoje, que é aquele juiz que você tem uma causa, tem um advogado que vai falar em teu nome, e do outro lado, se tiver alguém a quem você está reclamando, também vai ter que ter um advogado, e vão trazer, ambas as partes vão trazer a sua versão, e o juiz vai julgar segundo a lei. Isso é o que nós vivemos nos dias de hoje, ou pelo menos deveríamos viver, que a gente sabe que há muita corrupção, mas não é o caso. Naquele tempo, esses mesmos juízes, a função deles não era tanto a determinação da justiça, segundo a lei, mas sim a de restaurá-la, onde o papel seria difundir o direito da parte ofendida e tomar providência de resolvê-los, e isso significava vingar o povo contra os opressores. Exemplo, os filisteus. Então aqueles juízes que foram levantados naquela época, claro, eram homens que tinham que ter conhecimento da lei de Deus, eram homens que tinham que ter um coração verdadeiramente ali, debaixo das mãos do Senhor, mas não era um homem que estava ali, que ia sentar ali na frente de duas pessoas, cada uma com seu advogado, ouvir o que cada uma falava e depois ele dá a sentença. Não, esse juiz ele era determinado pelo povo, ao povo de Deus, para defender o povo junto dos seus opressores. E isso significava o quê? Luta, guerra, vingança. O povo oprimia o povo de Israel, o juiz ia lá e dava o troco. Aí a gente vê aqui que Sansão ele era oprimido também, de certa forma, apesar que ele era muito forte. Quando vinha alguém sobre ele sentava o cacete mesmo e matava, e mandava aquele povo todo de volta para o lugar deles. Tem uma situação que ele, por causa de uma perseguição dos filisteus, que descobriram onde ele estava, ele acabou abatendo mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumento. O homem ele era uma fábula, ele era um homem muito forte, era um homem terrivelmente forte, e aquilo ali incomodava os filisteus, e os filisteus viviam procurando maneiras de destruir Sansão. E aí a gente vê, por exemplo, para frente, quero também deixar bem claro que esses juízes da parte de Deus, eles eram concebidos como um líder da parte de Deus e deviam tratar exclusivamente dos assuntos pertinentes ao seu povo. Ou seja, Sansão ele era um juiz e ele não tinha que se preocupar com o filisteu, com o amorreu, com o jebuseu, não. Ele tinha que se preocupar com o povo hebreu. Era o seu povo que ele tinha que se preocupar. Então ele era aquele que lutava pelas causas do povo contra os seus inimigos. Então, o que nós aprendemos com a história de Sansão? Vamos ver um pouquinho sobre a história de Sansão. Aqui no verso 5 diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Todos, eu vou dizer sem medo de errar, todos que temos algo a realizar da parte de Deus, somos separados no ventre da nossa mãe.
É desse jeito que nós lemos aqui no verso 5. Deus tinha algo para fazer através da vida de Sansão. Então não esperou que Sansão nascesse, crescesse, se tornasse homem para dizer para Sansão: Sansão, agora você vai fazer isso. Não. Deus consagrou Sansão no ventre da sua mãe, Nazireu, ao qual a cabeça não poderia passar navalha, não poderia beber bebida forte, não podia andar em prostituição, não podia comer nada contaminado, não podia tocar em morto. Tudo isso era uma determinação da parte de Deus. E quando nós olhamos sobre isso, ali Deus determina ali uma questão de não passar a navalha sobre a sua cabeça. É tudo por questão de obediência, para que se cumpra aquilo que a pessoa ouviu da parte de Deus, para que ele cumpra aquilo lá, para que ele mostre a sua fidelidade e obediência. Então, quando a gente vê, por exemplo, que o homem Sansão não poderia tocar em bebida, o que ele está falando para nós nos dias atuais? Que a bebida vai trazer prejuízo na sua vida. Então, quando a pessoa, porque é aquela coisa, vamos e convenhamos, nós temos aí no mundo, aí na nossa sociedade, uma questão muito forte. O pessoal fala: mas é só socialmente. Mas é bebendo socialmente que as pessoas hoje, principalmente nos dias de hoje, que ela acaba se contaminando com muitas outras coisas. Começa bebendo socialmente, daqui a pouco começa a usar droga, daqui a pouco começa a se prostituir, e principalmente a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, que acha que nada vai lhe acontecer. Então tudo isso são situações que o Senhor já determina para aquele que ele dá uma função ainda no ventre da mãe, e ele, com certeza, ele estará nos guardando. Porém, nós temos o livre-arbítrio e às vezes nós desviamos daquele caminho. Então nós vemos aqui que Sansão recebeu esta promessa da parte de Deus, que ele seria nazireu. Isso foi concedido ainda no ventre. Entendo que ninguém vem ao mundo apenas para encher a terra, mas há um propósito de Deus para cada vida. Então não é porque nós lemos aqui que Sansão foi consagrado no ventre da mãe para ser um libertador, um juiz em Israel: não, eu não sou nada disso, então eu não fui. Foi porque todos nós que adentramos ao reino de Deus, que adentramos a casa de Deus, ao templo do Senhor, nós teremos alguma coisa para fazer. Por mínimo que você entenda que você vai fazer, que assunto que vai fazer é irrelevante, mas tem algo da parte de Deus, e Deus já te separou para isso desde o ventre da sua mãe. O problema é que muitas vezes, pela nossa rebeldia, pela família onde nascemos, pela sociedade em que vivemos, nós nos desviamos do caminho, e muitas vezes passamos a vida inteira sem compreender o que Deus quer de nós. E às vezes até mesmo aqueles que nasceram sabendo que Deus tinha para a vida dele se desviam do caminho. Por quê? Porque Satanás, ele vem com os banquetes dele, como nós vamos ver aqui no caminhar dessa mensagem. Satanás vem com os banquetes dele e apresenta para mim e para você, e muitas vezes o banquete que Satanás nos apresenta, ele tem uma aparência muito mais apetitosa. Normalmente ele tem uma aparência muito mais apetitosa, porque senão ele não conseguiria tirar as pessoas do caminho. As promessas de Deus para mim e para a sua vida serão cumpridas, mas nós temos determinações também para que sejam cumpridas estas promessas. As coisas de Satanás não precisa, pelo menos no primeiro ponto. Ele nunca vai pedir para ninguém nada em troca, mas ele vai vir buscar algo em troca depois. A gente sabe muito disso, a não ser aqueles que fazem aqueles pactos diretamente lá dentro dos templos, aonde a gente sabe que vive em função do satanismo, do demonismo. Então ali às vezes a pessoa faz algum pacto, entrega um filho, entrega a própria vida na mão de uma entidade daquela, mas no geral Satanás, ele vai oferecer para mim e para você algo que ele sabe que nós gostamos, e que aquilo vai tirar nossa atenção do outro lado, daquilo que nós estamos vivendo, que é quando nós estamos no caminho do Senhor. Eu falo porque aconteceu comigo quando eu era muito jovem. Eu estava na igreja, eu estava começando inclusive a aprender a tocar violão naquele tempo, que eu sempre gostei. Nunca aprendi, mas sempre gostei. Eu estava começando a aprender a tocar violão, mas daí, por causa de amizades e pessoas inocentes como eu, que éramos tudo garotos na época, nós começamos a partir para outros interesses. Tinham amigos meus que gostavam de carnaval, que gostavam dessa festa popular, que é chamada de festa popular, mas na realidade é uma festa
religiosa que não deveria ser como é e na realidade nem deveria existir. Ela poderia ter ficado aí como no livro de história, não precisava estar trazendo para o nosso tempo, mas hoje nós vemos os malefícios que o carnaval traz na vida das pessoas. Então nós vemos, por exemplo, que naquele tempo eu comecei a me interessar por outras coisas, porque as promessas que tinha do outro lado eram diferentes das que eu tinha na igreja. A promessa que eu tenho na igreja, eu tenho que ser fiel ao Senhor, eu tenho que andar em santidade. Eu tenho a promessa de vida eterna, mas eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer para alcançá-la. As promessas lá fora não, você vai ser feliz e ponto final. Ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai te pedir nada. Então é por aí que acontece. Então Satanás, ele vai vir em cima de mim e de você, trazendo para nós um banquete daquilo que você vai pensar: poxa, eu vou ter tudo isso de bom e não preciso fazer nada para alcançar, é só me divertir, é só comer, é só me alimentar com isso. Então aqui é melhor. É por aí que acontece. Então a gente sabe disso. Mesmo sendo consagrado no ventre, Sansão também cometeu esse erro. Ele acabou ao longo do tempo, ele se desviou totalmente do caminho. Por quê? Porque ele se interessou pelas coisas do mundo e não em cumprir a palavra e a promessa de Deus na sua vida. Sansão foi um juiz de grande relevância, porém não andou nos caminhos determinados. Bebia, se prostituía, tocou em mortos, mas pela misericórdia do Senhor teve inúmeras oportunidades para fazer o certo, assim como nós. Queridos, muitas vezes no meio do caminho, depois de desviado totalmente fora da presença do Senhor, muitos homens de Deus pararam na minha frente para dizer para mim: Milton, procura uma igreja. Eu tive uma revelação de Deus na minha vida que falou que eu tinha que dar um aviso para uma pessoa, e essa pessoa é você, que o Espírito Santo já me revelou. Você tem algo para fazer para Deus, procura uma igreja que Ele vai te mostrar o que é. E eu, durante muitos anos, eu ouvia aquilo ali e simplesmente ignorava. Toda vez que alguém me entregava um panfleto, às vezes eu aceitava ali um bate-papo rápido da pessoa falando comigo, às vezes jovens como eu na época, as pessoas falando comigo, mostrando para mim uma direção nova. Eu sempre tive muito respeito pelos nossos irmãos em Cristo, apesar de eu estar fora dos caminhos. Eu nunca me desprezei, nunca rejeitei um panfleto, ou mesmo um momento que a pessoa vem falar do amor de Cristo para mim, vinha falar do amor de Cristo para mim, mas aquilo era como a minha avózinha falava, tinha coisas que a gente, por falta de interesse, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando nós temos interesse no negócio, ela entra por um ouvido e vai para a mente, da mente ela vem para o coração. Minha vovó ensinava isso, minha querida vovó Amância. Então, era o que acontecia comigo, e foi o que aconteceu com Sansão. É o que acontece talvez com você, que está me assistindo. Talvez você seja uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, conhece, Deus tem chamado você, mas você não tem entendido o chamado que Ele está fazendo. Pensa, essa terra é passagem, vai chegar um dia, nós vamos nos retirar daqui, e quando nos retirarmos daqui, para onde vamos? Qual será o nosso destino, se nós estivermos fora do caminho do Senhor? Medita nisso aí que você vai descobrir. Então nós vamos ver aqui que, por exemplo, como eu falei, que assim como Sansão, nós também tivemos esses problemas. Quando Satanás quer destruir uma pessoa ou um ministério, ele não vem de arma em punho para fazê-lo, mas com sutileza ele oferece à sua vítima aquilo que ele sabe que esta pessoa não desprezará. É o caso que eu acabei de falar. Satanás vem com seus manjares, ele apresenta para mim e para você, porque ele sabe que são coisas as quais nós somos fracos. Nós, infelizmente, nós vamos ver aquilo na nossa frente e vamos nos iludir. Nós vamos ver ali, no caso Sansão, o maior problema dele, que a gente entende aqui, era com mulheres. Sansão, ele era um homem que ele se relacionava com prostitutas. Ele casou com uma mulher filisteia. Seu pai, eu não vou abrir aqui para não estender mais essa mensagem, mas o seu pai falou: poxa, mas não tem mulher em nossa descendência, no meio do nosso povo para você? Ele falou: eu quero aquela, e era uma filisteia. Ele praticamente obrigou o pai a abençoar o casamento dele. E aí, quando você lê essa passagem, você vê que deu uma tragédia lá, que morreu gente por causa de um enigma que ele colocou para aquelas pessoas. E depois aquelas pessoas descobriram o enigma porque a mulher dele, aquela que ele tinha escolhido por esposa, conseguiu convencê-lo
de dizer que enigma era aquele, ele falou. Quando ele falou, aquelas pessoas descobriram e venceram a aposta que tinham feito. Sansão matou um monte de gente para pagar a aposta. E depois ele abandonou a casa da mulher a casa do seu sogro, foi embora. Então a gente vê, por exemplo, que as coisas que Sansão fazia era totalmente diferente daquilo que Deus havia ordenado para ele. Caramba, Sansão foi ordenado um nazireu dentro do ventre da mãe ainda. Ele estava em formação, ele não era ainda um ser andando nessa terra, ele estava sendo formado no ventre, e mesmo assim Sansão acabou se desviando. É assim comigo e é assim com você. Eu acho linda aquelas histórias, porque hoje, por exemplo, eu tenho um testemunho relativamente forte quando eu conto para as pessoas de onde eu vim, como eu fiquei durante boa parte da minha vida até chegar de volta ao ministério que eu faço parte hoje. Mas quando eu vejo alguns testemunhos lindos que eu vejo, tem uma moça que já não está mais com a gente aqui na nossa igreja, ela está em outro ministério, mas essa jovem, quando um dia ela conversando comigo aqui na igreja, ela junto com o esposo, o filho, ela falou o seguinte, que ela nasceu dentro da igreja, ela nunca se desviou dos caminhos do Senhor, ela casou na igreja, o seu filho nasceu, ela estava na igreja, permanece na igreja até hoje, não importa o ministério que a pessoa vai fazer parte, é uma questão de escolha, é uma questão de momento, é o que Deus determinar na sua vida, e eu tenho certeza que a pessoa vai ser bem sucedida. Esse é o maior testemunho que eu já ouvi na minha vida, apesar de ter ouvido testemunhos de pessoas que foram tiradas da morte, é um testemunho tremendo, mas nenhum testemunho é maior do que esse da pessoa que nunca chegou nos caminhos do Senhor, ou que nasceu dentro de uma família cristã e nunca se desviou dele. Paulinho de Jesus, um jovem que hoje pastor também, nós temos praticamente a mesma idade, ele é pastor bem conhecido na mídia. Ele era filho de um pastor assembleano que acabou, por falta de vigilância, acabou esse menino se tornando homossexual, o Paulinho. E quando ele está dando o testemunho dele, ele fala do maior testemunho da vida dele, que também para mim é o maior testemunho, é quando alguém que um dia nasceu ou entrou numa igreja e nunca mais tirou o pé dali. Então eu vejo, por exemplo, que Sansão fez tudo errado, e ele poderia ter feito tudo certo se ele tivesse entendido aquilo que Deus havia colocado para ele. Sansão, ele era um homem escolhido por Deus para ser um nazireu, alguém que ia viver consagrado ao Senhor para fazer a obra do Senhor. Infelizmente, ele errou e errou feio. E Deus, ainda com todas as suas misericórdias, mantinha Sansão ali, fazendo a obra. E talvez aquilo ali eram as oportunidades, como eu falo no título da mensagem, as oportunidades que Deus dava para Sansão por causa das coisas que ele vivia. Sansão se envolveu com uma mulher que ele casou com uma filisteia. No casamento dele deu problema, deu morte, poxa, será que já não há um aviso? Não há placa levantada dizendo, olha, cuidado, você está indo pelo lado errado. Sansão viu uma prostituta, se relacionou com ela, os filisteus descobriram que ele estava ali, foram atrás dele, ele teve que lutar com aqueles homens, foi quando ele matou mais de 1000 lá com uma queixada de jumento. Será que não foi mais um aviso? Sansão matou um leão, aquele leão ficou lá. Quando ele estava voltando, que ele estava indo para a casa deste homem, onde tinha essa mulher com quem ele ia casar, ele passou lá naquele lugar onde aquele leão estava morto, e ele viu que ali as abelhas haviam criado uma colmeia. Ele tocou naquele leão, ele comeu daquele mel. Será que já não era um aviso? Porque talvez se não fosse aquele mel ali, talvez Sansão não tivesse ido lá, talvez ele passasse direto, mas o mel chamou a atenção dele. Será que essa chamada não foi um aviso da parte de Deus? Sansão, sai daí, volta. Mas Sansão, infelizmente, não fez como Deus havia determinado. Cumpriu na vida dele toda a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Até que, finalmente, ele caiu nas garras de Dalila, uma cortesã enviada pelos filisteus para descobrir o seu segredo. Aí, como ele já, aquilo que eu falei aqui, a oportunidade que Deus, pela sua misericórdia, nos dá, muitas oportunidades para mudar,
porém a nossa indiferença a isso desgasta a sua confiança em nós, o que nos deixa à mercê da nossa própria sorte, das adversidades. Sansão matou mais filisteus, como eu falei, em sua morte do que na sua vida. Ele matou muita gente durante o tempo que ele teve de vida. Ele afrontou aquele povo filisteu por causa da opressão que eles faziam ao povo hebreu. Mas Sansão, ele acabou caindo nos laços de uma mulher. Aquela mulher conseguiu tirar de Sansão o segredo da sua força. Aquela mulher perguntou para Sansão e por algumas vezes ele respondeu algo que não tinha nada a ver. E a mulher, naturalmente, na sua forma meiga de falar, de seduzi-lo, ela acabou convencendo Sansão a falar qual era o segredo da sua força. Aí Sansão falou que era seu cabelo que nunca havia passado navalha, e que se ele perdesse aquele cabelo, se ele perdesse o seu cabelo, que ele perderia também a sua força. Eu quero deixar uma explicação para nós aqui. A força de Sansão não vinha do cabelo. O cabelo era uma referência sobre a sua fidelidade a Deus. Por quê? Porque ele fez diversas coisas erradas. E mesmo nessas diversas coisas erradas, em momento algum, Deus o puniu por isso. Até que chegou nessa última, que a gente costuma dizer, era a gota que faltava para transbordar o copo. E foi o que aconteceu. Quando Sansão falou para aquela mulher qual era o segredo da sua força, aquela mulher o fez adormecer, chamou os filisteus, e aqueles homens cortaram o cabelo de Sansão. Nas vezes anteriores, quando os homens vinham para subjugá-lo, ele saía ao encontro e conseguia destruir a cada um deles. Desta vez, Sansão, quando foi acordado por Dalila, ele falou: irei mais uma vez e destruirei os filisteus. Lá no verso 16, do capítulo 16 desse livro, se não me engano, no verso 20, diz assim: mas Sansão não sabia que já o Espírito de Deus havia se retirado dele. O Espírito de Deus era quem dava esta força a Sansão, e era mantido ali por causa da sua obediência de não falar, nem falar sobre o motivo da sua força, que era o seu cabelo, que na realidade era o Espírito Santo de Deus que dava essa força para Sansão, para que Sansão destruísse todos os seus inimigos. Mas Sansão foi um homem que não aproveitou as oportunidades. Dali Sansão foi preso, foi cegado dos dois olhos, foi deixado num calabouço, movendo uma mó no lugar onde seria um jumento ou um boi fazendo aquilo, colocaram Sansão. Até que houve uma grande festa no templo de Dagon, e aquelas pessoas mandaram: pega Sansão e traz Sansão para que possamos nos divertir com ele. Ou seja, Sansão virou motivo de chacota, Sansão virou motivo de escárnio por causa daquilo que ele fez. Só que Sansão, quando chegou naquele lugar, ele estava no templo e ele pediu, mesmo cego, que o colocasse ali onde tinham aquelas duas colunas que sustentavam o templo. Naquele momento Sansão pediu perdão a Deus e falou: Senhor, dá-me condições para que eu me vingue, pelo menos por um dos meus olhos. E Sansão começou a forçar aquelas colunas, até que aquelas colunas caíram sobre aquele lugar, destruindo todos que estavam ali, inclusive Sansão também morreu naquele momento, morreu naquele dia. Mas tudo isso podia ser evitado se Sansão fosse um homem que respeitasse os mandamentos do Senhor. E o Senhor ainda demorou, naturalmente por amor a Sansão, por amor ao povo de Deus, por amor ao povo de Israel, o Senhor demorou para fazer com que Sansão pagasse pelos seus erros, pelos seus fracassos, que não diante dos homens, mas diante de Deus. E a conclusão nossa é essa: pela misericórdia somos livres de muitas coisas. Todavia, se continuarmos nossa vida miserável de pecador, resistente às promessas de Deus, uma hora toda essa sujeira que nos contamina pode afastar definitivamente nossa vida da vida de Deus.
O pecado nos distancia dele. Pense nisso. Sansão, quando cortaram o cabelo, as tranças de Sansão, ele fala: sairei mais uma vez e destruirei os filisteus. E a Bíblia nos relata: mas ele não sabia que já neste momento o Espírito de Deus havia se retirado dele. Meu amado, minha amada, você que é um homem ou uma mulher que serve ao Senhor, vigie, ore e lute para que nunca o Espírito de Deus se afaste de você. E você que ainda não é um homem ou uma mulher que está caminhando com o Senhor, dobre-se diante dele, não resista ao seu amor. O amor de Deus é muito grande e ele há de trazer muitas coisas boas para a sua vida. Pense nisso. Vamos orar agora nesse momento e depois daremos as últimas considerações e encerraremos. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por este momento, por esta palavra, por este tempo tão precioso, Senhor. Obrigado, papai. Que a tua mão poderosa seja derramada sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, que nos guarde, Senhor, de todo mal, de todo perigo, que a paz do Senhor reine sobre nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te peço neste dia e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.